Pessoal, então, vocês estão vendo aí na imagem uma imagem 3D anaglífica do planeta Saturno com uma de suas luas, a lua Titã. Tá? Essa imagem é popularmente chamado de anaglífico vermelho-azul, tá? Porque usa as cores azul e vermelho, representando as imagens esquerda e direita, para fazer a composição das imagens para juntar e formar a imagem 3D. Então, nesse vídeo eu vou mostrar o processo de construção dessa imagem, como é que eu fiz, os programas que eu usei para chegar nesse resultado. Tá? Então, para vocês poderem ver o efeito 3D dessa imagem, vocês vão ter que usar esse óculos aqui, que é o óculos 3D vermelho e azul, tá? Então, que é um óculos baratinho, vocês podem comprar pela internet, eu acredito que na papelaria tem. Aí tem também uma versão mais barata ainda, que é essa daqui, que é feito de papel, de papelão, né? Ou vocês podem fazer em casa, né? Esse tipo de óculos, vocês compram o celofane azul e vermelho e vocês mesmos podem fazer esse óculos. Aí com esse óculos vocês vão conseguir ver o efeito 3D. O que vocês vão ver? Vocês, nesse tipo de imagem, vocês vão ver o objeto um pouco à frente da tela da TV ou do computador. Tá? Então é como se ele estivesse saltado à frente. Então aí dá essa sensação de profundidade. No caso de Júpiter, aliás, de Saturno e o satélite Titã, Saturno vai estar um pouco à frente e bem mais à frente vai estar o satélite Titã. Então, para chegar nessa imagem 3D, eu comecei usando esse programa que é o AutoCAD, que é um programa de engenharia para fazer desenho técnico. Então, como eu tenho prática, eu fiz o desenho do planeta Saturno e da Lua no AutoCAD. Então, está aqui o planeta Saturno com os anéis, né? E aqui, ó, bem pequenininho, aqui, ó, o satélite Titã. Tá ok? O importante aqui nesse programa na hora de fazer o desenho, é você colocar cada objeto separado num layer separado. O que é o layer? É como se fosse uma camada. Então, a esfera de Saturno seria um layer, seria uma camada, tá? Que aqui eu chamei de Saturno, tá? Os anéis eu chamei de Saturno anéis e Titã eu chamei de Titã. Então eu coloquei cada um numa camada diferente. Esses dois anéis aqui eu coloquei como se fosse uma camada só, tá? Mas a esfera de Saturno em si é um layer e Titã é um outro layer, tá? Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu fizer o desenho assim, tudo usando o mesmo layer, ou seja, eu não atribuo nada, do zero eu começo a desenhar sem parar, eles vão ficar tudo no mesmo layer. Qual que é o problema? Quando eu for aplicar as texturas, ou seja, as cores nos objetos, vai ficar tudo com a mesma textura, com a mesma cor. Eu não vou conseguir distinguir uma da outra, vai ficar tudo uma coisa horrorosa no outro programa, quando eu for exportar isso para o outro programa. Aí eu peguei, salvei isso aqui com um nome, e daí eu usei esse outro programa aqui, que é o 3D Studio, e eu exportei aquele arquivo para esse programa. Então tá aqui, ó. Eu poderia ter feito os desenhos de Saturno e da Lua aqui nesse programa aqui no 3D Studio, permite, tá? Mas é que eu tenho prática, eu estou acostumado e eu prefiro fazer no AutoCAD e depois exportar para cá. Mas aqui você pode fazer tudo aqui, tá?
Então quem tem prática aqui eu não tenho muita prática no 3D Studio, tá? Quem tem prática pode fazer tudo aqui de uma vez só. Então aqui o 3D Studio ele está subdividido em 4 janelas aqui, ó, tá? Então eu começando por essa janela à esquerda superior, então a gente está vendo uma vista a partir de cima, em planta. Então aqui está o planeta Saturno, aqui bem pequenininho Titã, e aqui são as câmeras, tá? Câmera esquerda e câmera direita, que eu vou usar para gerar as fotos, as imagens esquerda e direita aqui, tá? Nessa janela aqui à direita, superior à direita, eu estou vendo uma vista de frente, tá? Então aqui tá as câmeras alinhadas, tá? Aqui tá o planeta Saturno com os seus anéis, tá? E aqui, ó, um pouco abaixo da linha do meio, aqui está a Lua Titã. E aqui na janela inferior esquerda, eu estou vendo uma imagem lateral. Então eu estou vendo, é como se eu estivesse vendo as câmeras, olha aqui as 2 câmeras azulzinhas aqui, o planeta Saturno com os anéis, e aqui o satélite Titã. E nessa outra vista, eu estou vendo a imagem de uma das câmeras, que no caso aqui é a câmera 1. Então eu estou vendo uma das câmeras, o que é que foto que ela vai bater. Então eu estou vendo aqui Saturno e o satélite Titã. Voltando aqui nessa foto, nessa janela esquerda, vocês estão vendo aqui que a distância de Titã para Saturno, na realidade não é isso, tá? Esse desenho que eu fiz está bem distorcido, não representa a realidade, tá? Então, o próprio satélite Titã, eu aumentei o tamanho dele, tá? Porque ele é tão pequenininho que se a gente for fazer um desenho 3D aqui, ele ia ficar ridiculamente pequeno, você não ia nem conseguir ver de tão pequeno que ele iria ficar. Então eu aumentei de propósito o tamanho do satélite, e além do mais eu aproximei ele do planeta para poder dar o efeito, tá? Então tá tudo desproporcional, porque o objetivo o objetivo é fazer uma imagem 3D, tá? Então, e as câmeras também aqui, ó, tá vendo? Tá tudo fora de proporção. A única coisa que está em proporção aqui é os anéis com relação ao planeta Saturno. Esse está proporcional, tá? Eu segui inclusive aqui a divisão de Cassini, e eu segui tudo a proporção. Mas de resto está tudo fora, tá? E aí, usando esse programa, eu consigo gerar as imagens esquerda e direita aqui com essas 2 câmeras. Então, quando eu, dentro do próprio programa eu gero essas imagens, o programa faz a renderização usando as texturas que eu baixei da internet. Então eu baixei a textura do planeta Saturno, baixei a textura dos anéis, baixei a textura de Titã, e eu baixei também aqui a imagem de fundo, que é o céu profundo. Então eu capturei várias imagens de céu profundo, eu escolhi uma, a mais adequada, e joguei aqui nesse programa, tá? E depois, quando você gera as imagens esquerda e direita, ele faz a renderização usando essas texturas. E aí acabou gerando essas imagens aqui que eu vou mostrar, tá vendo? Essa aqui é a imagem esquerda. Veja aqui o céu profundo aqui que eu peguei. Esse foi assim mais assim legalzinho. Os outros eu não achei tão legal, tá? A outra essa aqui é a direita, a outra é a esquerda, né? Veja. Então essas são então essas 2 imagens aqui, eu vou ter que jogar num outro programa
essas duas, esquerda e direita, eu vou ter que colocar ele num outro programa, para daí esse outro programa, que existem vários que você pode fazer, baixar pela internet e usar, tá? Eu nem lembro qual que eu usei. Eu tenho um aqui que é o chama Chilisoft, tá? Mas existem vários. Todos eles fazem a conversão. Você pega essa imagem esquerda e direita, coloca no programa e ele gera essa imagem 3D aqui, tá? Então foi essa etapa final, que é a mais simples, é você ter essas duas imagens, jogar nesse programa e ele converte, e aí você consegue o efeito 3D. Então é isso, pessoal. O processo para fazer as imagens é esse. Para quem, na verdade, o mais difícil é realmente aprender a trabalhar com o programa 3D Studio, né? Que é o que permite fazer. Existem outros programas que permitem fazer isso, tá? Tão ou mais sofisticados que o 3D Studio, tá? 3D Studio é um que eu tenho aqui instalado e eu usei para fazer essa composição, tá? É isso aí, pessoal. Abraço.